Bom dia, bom tê-los conosco novamente aqui. Hoje, um tema bastante curioso, bastante importante para a sua empresa, que é gerenciamento de estoque e controle de custos. Comigo aqui eu tenho a Raquel, que é uma das sócias da WTT Sistemas e cuida da área comercial da empresa, e a gente vai bater um papo sobre esse assunto tão relevante para você, desde a pequena, micro, média empresa ou até mesmo as grandes, ok? Então, bom dia, Raquel. Bom dia a todos. E vamos lá ao nosso assunto de pauta hoje, né? Que é o gerenciamento do estoque. O que tu me diz? É importante ou vamos botar só na prateleira e tá tudo certo? Não, né? É importantíssimo. Não só a quantidade de estoque influencia na tua compra, influencia no teu caixa, influencia no teu preço de venda e muito mais ali que o pessoal acaba não percebendo no dia a dia, né? Isso é verdade, né? Então, é um bom controle de estoque, né? Ele me garante que eu não vou ter excesso de um produto dentro da minha empresa ou escassez de outro, né? Uma compra mal sucedida, mal feita, né? Então isso é muito importante eu ter todo esse controle, né? Porque às vezes a gente está com dinheiro parado dentro da empresa. Isso é uma verdade, né? Uma compra mal feita, mal planejada, uma produção que não é bem planejada, né? Que não é coordenada com a parte orçamentária, né? Com os pedidos Exatamente. de venda, né? Então tudo isso tem que funcionar como se fosse uma engrenagem dentro da empresa, né? Produto que fica obsoleto, não consegue mais vender, acaba perdendo o produto. Exatamente. E não é só isso, né? Às vezes um produto fica lá no nosso estoque, ocupando espaço, né, por ser obsoleto e tal, e eu muitas vezes preciso dar uma destinação específica para ele, porque pode envolver riscos ambientais, né? Então eu tenho que fazer um descarte correto. Né? A gente vai conversar mais adiante sobre essas situações. E além disso, eu também, talvez de um produto obsoleto, eu posso estar gerando um financeiro para a empresa, né? A venda dele, né? Porque ele está ali ocupando espaço, está parado, eu não estou fazendo nada com ele, então bora dar fim nisso, né? Não vamos ficar, né? Então, para isso, tu precisa gerenciar corretamente teu estoque e saber o que tem dentro dele, né? Para saber diferenciar o que está dentro de uma validade, está dentro de um controle por lote, porque é necessário devido à Anvisa, esse tipo de coisa, né? Exatamente. Então, eu acho que né, nesse sentido, essa questão do controle de estoque ela é muito, muito necessária e muito importante. Né? E assim, né? O controle de estoque não é só contar, né? Não, tem Não é só muita botar na coisa. prateleira, né? Virar para o cliente bonitinho. Tem muito mais coisas envolvidas, né? Então a gente tendo esse controle de estoque eficiente, né? Como a gente já comentou, né? Evita perdas, evita um desembolso do meu fluxo de caixa que não era necessário. Né? Exatamente. E é desde a entrada da nota fiscal que vem esse fluxo de estoque. Não é só quando ele chega e você vai botar na prateleira. A tua compra, você já tem que ter isso ciente. Custo, quantidade que você está comprando, conferência, principalmente a conferência da compra, para saber o que você está comprando, se realmente o físico está vindo certo. Para daí dar entrada no teu estoque. Cadastro do produto 100% certinho, porque isso ajuda muito na hora de vender. Se a pessoa pega o produto errado na hora da venda, vai baixar o estoque do produto que não Indevido. deveria, não deveria. E aí você vai olhar o estoque que está furado, você não sabe por quê. Porque o cadastro do produto já vem lá do início, já vem errado para dentro do sistema ali para fazer a venda. Desde ser com sistema ou manual, né? Não tendo a informação correta do produto, não Vai tudo adianta, a página. pode contar o estoque todo dia Não, que nunca vai dar certo. nunca vai fechar, com certeza. Né? Então, por isso que ter um sistema que controle isso de forma correta é de suma importância. Né? Não dá mais para a gente ter a caneta atrás da orelha e controlar no caderninho. Isso não tem como, né? A gente tem que Exatamente. ter esse controle informatizado do processo, tá?
E pegando o teu gancho ali sobre essa questão de movimentação, é muito importante que tudo esteja registrado com um documento fiscal, né? A gente sabe que lá no sul da França, na região de Verdignon, acontecem muitas situações onde a carga às vezes cai do caminhão, né? Ou cai na frente da porta da empresa, brota o estoque. Então, o estoque não brota, gente. Não adianta, só no sul da França, aqui não. Então, o estoque não brota. Então, como é que esse estoque aparece dentro do nosso sistema, né? Dentro de um RP? Né? Através do documento fiscal, né? Então, tudo isso é uma engrenagem dentro da empresa. Se a empresa só revende produto, eu vou ter a nota de aquisição do produto e vou revender ele. Então, tem uma operação de entrada amparada por documento fiscal e tem a operação de saída também amparada pelo documento fiscal. Aí essa nota fiscal ela pode ser uma nota fiscal eletrônica ou uma nota fiscal de consumidor eletrônica. Né? Então, D1, gente, D1 sumam, não existe mais. Tá? Lembra da nossa última live com os auditores da Fazenda? D1, niente, niente. Né? Até então, final do ano acaba? Até agosto, né? Ah, graças Até a Deus. agosto acaba, se Deus quiser, CF vai de arrasto para cima, né? Então, uma incomodação a menos, né? Eu sei que você do outro lado está soltando uma lágrima agora em detrimento ao ECF, né? A impressora de cupom fiscal, mas fique tranquilo, isso fica no coração, fica na saudade, tá bom? Tem um lado bom nisso, né? Reduz, querendo ou não, vai reduzir custos para a empresa, porque o custo de uma impressora fiscal era uma dor no coração, né? E tinha um tempo de vida, né? E tinha um tempo de vida. Ela podia estar funcionando, tudo certinho, mas acabou a redução Z, tchau. Acabou a Não memória tem fiscal, o que fazer, encheu, vai ter que gastar de peso novo. de papel. Vira Exatamente. peso de papel, isso que é verdade. E o né? NFC não pode colocar impressora térmica e até nem é obrigado a imprimir em alguns casos, né? Exatamente. Só se o cliente pedir, você... Sim, com certeza. E não é só isso, né? Só aproveitando, né? Abrindo um parênteses nesse assunto, né? Não esqueçam que se você está usando o ECF na sua empresa, não esqueça de ver qual é a obrigatoriedade que você vai entrar no NFC. A partir dessa obrigatoriedade, você não pode mais emitir documento fiscal ECF. Tá? Tem que ser emitido NFC e você vai ter 90 dias para fazer a baixa dessa impressora fiscal, tá bom? Então, cuidem com isso, prestem atenção nessa situação. Então, voltando, né, que a gente estava conversando ali sobre essa questão das notas, né? Então, não façam como o sul da França, né? Utilizem documento fiscal. Então, a gente tem as compras de fornecedores, né? Que pode ser, se for dar exemplo de CFOP, de operações, né? 101, que é compra de produto industrializado, 102, compra de produto de revenda, né? Mesmo as operações de devolução, também uma devolução de cliente, também é uma forma de eu dar entrada dentro do meu estoque. Geralmente isso acontece quando tem, por exemplo, NFC, passou o prazo de 30 minutos. E aí até a nota eletrônica, né? Às vezes passa do prazo de 24 horas, Sim. Acontece do cliente se arrepender da compra, ou às vezes viu que a compra foi feita, a nota foi emitida de forma errada, aí precisa estornar essa nota para o estoque ficar certo. Porque se você vai lá e emite uma nota de venda, que às vezes, muitos casos acontecem isso, sai de novo o produto do estoque, fica negativo, e além disso você paga um imposto desnecessário, porque você não estornou a venda. Operação. A operação. Exatamente. Tanto do cupom quanto a nota eletrônica. Sim, né? Até mesmo operações de transferência ou também, né, quem adquire de produtor rural é obrigado a fazer a nota de entrada, a famosa contranota, né? Exatamente. Que aí eu não posso escriturar a nota emitida pelo produtor, eu uso a minha nota como nota de entrada. Então, deixa eu só fazer um parentesco. Um parentesco. Eu vejo muitos casos de empresas que têm outros CNPJs, pode ser filial,
que é legal, porque aí pode transferir, às vezes compra na matriz e aí distribui na filial, na sim. filial. Centraliza as Então, compras. existe a nota de transferência para ajustar o estoque e ficar certinho para cada CNPJ. Uhum. E tem casos também que acontecem muito no sul da França. Lá no sul da França, região de Verdignon. De empresas que têm mais de um CNPJ, só que não são a matriz e filial e compram tudo num CNPJ. E Isso aí... não acontece, para. Não. Para, É calúnia. tô supondo só. Calúnia, não pode. E aí o estoque fica aquela bagunça, porque fica tudo num lugar só, é vendido em outra empresa, então é complicado. Seria legal se cada empresa comprasse no seu CNPJ para dar entrada, porque o físico não vai saber que você está comprando em um CNPJ e vendendo no outro, mas você comprou com nota, tá vendendo com nota, mas só não tá passando no CNPJ correto. Exatamente. Isso é uma coisa que eu pego um dia sim, um dia não. E aí, isso, aonde é que vai aparecer essas coisas? Na malha fiscal. Exatamente. Emitiu nota, eu não dei entrada, deixei dentro da gaveta, não manifestei, que vocês sabem, né? Se eu não manifestar a minha nota em 180 dias, eu não posso mais fazer a recusa, porque o Estado vai automaticamente manifestá-la para você. Ele vai dar a ciência de operação e a manifestação vai de confirmação de operação. Comprou, né? Exatamente. E aí você não... cara, você pena para poder dizer assim, não, essa nota não é minha. E esse tipo de situação cai na malha fiscal também. Né? Então sempre é importante, você recebeu a nota, confira, para ver se ela é realmente sua. Né? Confira as quantidades, como a Raquel falou, e aí façam a manifestação dessa nota. Ou eu confirmo, ou eu dou desconhecimento da operação. Então isso é muito importante também. Né? Importantíssimo. Recebi aqui, vou dar entrada e, sabe? É 5 minutos que você tira do dia não, daquela nota fiscal para conferir. E às vezes nem 5. Não às vezes chega nem a dar. entendeu? Tu já olha assim, bate o olho e tu já vê que realmente você comprou, vai lá e confirma. Mas você vai saber que vai ter uma nota ali que se você é o do compras e você cuida disso, tu vai bater o olho ali e você vai ver que tá errado. Então você já liga para o fornecedor, já manifesta. Ou também, né? Você é do compras, chegou uma nota aqui. Não, mas isso aqui ninguém pediu. O que é isso aqui? Exatamente. Pode acontecer situações, emiti a nota com o CNPJ errado, não se atentou, sei lá. Existem diversos sabores que acontecem. Sim. Né? Então a gente precisa ter esse controle dentro da empresa, né? Então não adianta nada eu ter um baita sistema dentro da minha empresa, independente do RP, tá? Ter um baita sistema dentro ali e não alimentar corretamente. Por quê? O cadastro de um produto, né, muitos RPs possibilitam que no momento da importação da nota fiscal, ele já cadastre o fornecedor e o produto, caso não esteja na sua base, né, com as informações que estão dentro do XML. Só que essas informações, elas são limitadas. E precisam ser conferidas. E aí precisam ser conferidas e complementadas. Então isso é muito importante. Não é o fato de que o produto sistema cadastro automático. Mas, cara, pode ser que alguma informação que esteja dentro do XML não esteja correta. Pode ser... é um caso... Não, para. Também não acontece. Para. NCM não acontece. Para. Eu não tenho o mesmo produto para 500 NCM diferentes. Não, para. Não, isso não acontece, para. Então, sempre é bom, né? Eu importei uma nota, cadastrei esses produtos, o meu RP permite que eu faça esse processo, eu confira esse cadastro. Complemente as informações. GTIN, finalidade do produto, se é para revenda, se é para uso e consumo, se é um serviço, se é o que for, eu preciso identificar isso. Por quê? Porque isso é um pré-requisito lá para o bloco K. E para o inventário, né? O inventário, entendeu? Então, é a finalidade do produto que me determina que tipo de registro é gerado dentro do bloco K e, por consequência, aquele produto é atingido pelo bloco K. Então, isso é muito importante. Então, uma informação básica, simples,
mas de 2 minutinhos suma consegue importância. fazer. Exatamente. E uma vez só, né? E uma vez só. Você não vai precisar fazer toda vez que importar a nota fiscal. Exatamente. Você vai fazer uma vez no cadastro do produto. Só vai mudar quando mudar algo. Ah, mudou o NCM, mudou algo daquele produto que você vai ajustar. Então é um trabalho que você vai fazer uma vez por produto. Não é algo recorrente. Ah, toda vez que eu importar uma nota, eu vou ter que ir lá, revisar tudo. Então, você já deixou certo? Tá é mais tranquilo, não precisa ficar alterando. Não corro risco de ter uma tributação incorreta, deixar de recolher imposto numa operação. Sim, ou pagar imposto desnecessário. Pagar a mais, né? Porque assim, ó, NCM é um qualitativo para imposto. Sim. É algo que define o imposto. Né? Então, ele é uma informação importante. Né? Existem RPs que têm programas de auditoria interna que te ajudam nesse processo de localizar. Por exemplo, um NCM inválido. Porque o que acontece? A Receita, junto com o Siscomex, de vez em quando estão publicando notas informativas onde eles estão dizendo, olha, esses NCMs aqui eu estou retirando e no lugar deles eu estou colocando esses NCMs aqui. Né? Então, se você manter uma base, alguns RPs mantêm uma base assim, né, atualizada com os NCMs, e eles auditam isso. Então, se o NCM, por acaso, aquele produto, ele estava dentro do NCM inválida, que não é mais vigente, vamos dizer assim. Só vai descobrir quando vai enviar a nota? Exatamente. Então, se eu ter essa facilidade, essa possibilidade de auditar essas informações, né, eu consigo me antever a parar um faturamento, por exemplo. Sim. Então, essas situações são importantes. Então, uma boa retaguarda, e não aqui, quando a gente fala em retaguarda, né, Raquel, a gente não fala só sobre produto. Eu acho que aí a gente tem que dar um passinho um pouquinho atrás, porque assim, ó, a gente fala de cadastrar um cliente corretamente, de cadastrar um fornecedor corretamente, além do nosso produto, de ter o regramento fiscal bem parametrizado dentro do SEM para que ele saiba que, ó, nesta operação de venda, eu tenho que usar esse perfil tributário, essa situação tributária, com esse CFOP, com esse ST, porque quem está emitindo a nota, ó, eu vou chutar um número, mas eu digo aqui que 90% dos casos não conhece regra tributária. Sim. Principalmente se a gente for olhar empresas de pequeno, médio porte. Principalmente. E aí, quem ajuda a fazer isso? Quem pode auxiliar nesse processo? Você que é o parceiro contábil do seu cliente. Né? Você é uma peça fundamental desse processo, dessas auditorias. Né? Porque você tem esse conhecimento, teu cliente não vai ter esse conhecimento. Passar a instrução, né? A instrução uma correta. Instrução bem passada, bem orientada, um cliente bem orientado, só não faz se não quer. Né? Exatamente. E te garanto que, às vezes, vocês escutam, né? Aquele negócio, eu pago a contabilidade para isso. Né? Então, não é só isso, né? Não. Tem muita coisa, muito serviço agregado que realmente a contabilidade que se preocupa com o seu cliente, ela vai instruir de forma correta, de forma... Eu acho que a empresa ela precisa procurar saber como fazer, pedindo instrução com a contabilidade, mas mais do que nunca, a própria empresa que faz o processo tem que saber o que está fazendo. Ela tem que conhecer do produto dela. Tem que conhecer do produto, tem que conhecer... não precisa ter um conhecimento muito aprofundado na parte tributária e contábil, mas o básico, que seria como dar entrada na nota fiscal, qual o CFOP de entrada que eu vou colocar, porque eu posso comprar uma mercadoria para revender, eu posso comprar uma mercadoria para consumo interno, eu posso comprar uma mercadoria para uma matéria-prima que eu vou industrializar em outro produto. Tudo isso influencia no CFOP de entrada e influencia no estoque. Sim, então, por exemplo, se eu for comprar um produto de uso e consumo, que eu não vou revender ele, um café, por exemplo, vou no mercado, fiz uma compra de café que veio nota fiscal para a empresa. Eu não vou revender esse produto, então eu tenho que dar a entrada corretamente para a contabilidade saber que aquele produto ali uso e consumo. Não vai entrar na parte fiscal lá que precisa declarar para o fisco de forma de revenda, né? Ou de utilização para mercadoria, para matéria-prima. Exatamente. Então,
né? Então, isso é muito importante, saber a destinação correta Porque às vezes a daquela contabilidade aquisição. lá não sabe, comprei esse produto aqui. Se eu não justificar para ela para que eu estou comprando, ela também não vai saber, ela vai ter que te perguntar. Então, se você informar isso via sistema, eu estou comprando para uso e consumo. Uhum. No relatório, no SPED, lá que for a informação, já vai correto para a contabilidade fazer a apuração. Sim, com certeza. E não é só isso, tá? Porque assim, ó, às vezes eu tenho um material e esse material eu uso tanto para minha revenda ou para minha industrialização, vamos dizer assim, como eu também posso usar para consumo interno. Né? Acontece muito. Acontece, né? Então, assim, às vezes as empresas optam pelo quê? Eu tenho, até para poder organizar o estoque, eu tenho seções separadas desse mesmo produto, né, em locais diferentes dentro do meu estoque, e cada todo produto que é comprado para ser utilizado no processo produtivo ou na revenda, ele vai estar atribuída a um código de produto. E todo produto que eu vou usar para uso e consumo, que está naquele outro local da prateleira do meu estoque, é outro código de produto. Uhum. E aí tu vai me perguntar, tá, beleza. Como é que fiscalmente eu faço isso? Porque é o mesmo produto, eu comprei na nota. Sim. Né? Então aí veio uma nota só. Veio uma nota só. Né? Comprei produto e esse produto veio na minha amarração fornecedor-produto-fornecedor, eu estou vinculando ao meu produto interno de revenda. Uhum. Ou a minha matéria-prima. Então, para isso, dentro, até como a gente está falando de movimentação de estoque, né, até para que fique bem frisado, né, para que a situação, como a gente comentou lá no início, né, não brote esse estoque, o fisco já pensou nessas situações e existe dentro do bloco K o K220, que é a movimentação interna de mercadorias. E aí ele pega pela finalidade do cadastro? Aí o que eu faço? Eu dou entrada dessa nota nesse produto. Então, por exemplo, eu comprei 100 peças, 100 parafusos. Legal. Desses 100 parafusos que eu estou comprando, 20 eu vou reservar aqui para meu uso interno. Né? Então, eu dou a entrada dos 100 no meu produto de revenda ou de industrialização, minha matéria-prima, e na sequência eu faço, alguns sistemas permitem, né? Tem funções para isso, eu faço a movimentação. Eu estou dizendo que eu vou pegar 20 peças do produto, do meu insumo, e vou transferir para esse código, que é o código de estoque de uso e consumo. E aí eu faço a transferência. Claro, nesse caso, como eu estou dando a entrada das 100, eu tenho aquele crédito na minha compra, que como eu estou usando para uso e consumo, eu tenho que cuidar para não... Essa parte dos 20 eu tenho que estornar esse crédito. Então, tem que ver a parte fiscal dessa operação para que isso não distorça as minhas apurações. Né? Então, estou comprando e tal. A não ser que quando você comprar do teu fornecedor, também pode ser o caso, né? Você diga, olha, eu estou comprando de você 100 peças, só que eu quero que você emita duas notas, uma com 80, uma com 20. Quando chegar a nota... Cada uma você já justifica da forma. Exatamente. Cada uma é uma forma mais simplificada. Exatamente. Né? Então, no momento da entrada daquelas 20, você já vincula num 556 e já direciona ele, já transfere para outro código, né? Se for o caso. Né? Mas algumas empresas fazem esse tipo de operação. Né? Sim. E cuida muito, né? Com questão de outras situações do dia a dia no meu estoque, né? Que pode acontecer. Tem um exemplo que aconteceu recente. Acontece direto também. Por aqui exemplo, ou no sul da França? Aqui. Esse é aqui. Esse é aqui. Esse é aqui. Vamos dar um exemplo de agropecuária, que compra o saco de ração e vem na nota fiscal uma unidade, só que tem 20 quilos dentro. Só que ela vai lá, ela abre, coloca lá e vende fracionado, a granel. Então, essa transferência, essa movimentação entre códigos seria legal, né? Porque aí eu posso cadastrar dois produtos. Um produto que é a unidade que eu estou comprando,
Então ele vai entrar o estoque nesse produto. Uhum. E aí quando eu for abrir esse produto que vai virar quilo, eu vou abrir o produto e vou dizer que está saindo uma unidade do produto X e vai criar 20 quilos do Exatamente. produto Y. O estoque vai Perfeito. ficar certinho. Perfeito. Custo também, né? Custo, Que certinho. aí ele já calcula conforme aquela unidade, ele já divide pela quantidade de quilos que você informou e já fica certo. Perfeito, exatamente. E não só isso, tá? E, por exemplo, pode acontecer o quê? Que nessa nota que veio, eu já queira dar a destinação direta para 20 quilos. Aí eu uso o fator de conversão. Isso, exatamente. Entende? Então aí eu consigo fazer essa mobilidade. Né? Então eu tenho tanto a opção de dar entrada e depois fazer a transferência entre materiais, claro, desde que teu RP permita fazer isso, né? Ou mesmo, eu no momento da entrada, eu já sei que aquilo já vai direto para a granel. Então eu já faço o fator de conversão ali para que ele entre no estoque corretamente. Exato. Porque assim, ó, o estoque, isso é muito importante, gente. Muito, 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 muito importante. Tá? O estoque é pelo teu enfoque, é como você controla a tua unidade de medida. Então, a unidade de medida é tua, não é do teu fornecedor. Então, para isso, tu não precisa ter 500 códigos do mesmo produto para atender a quantidade que é vendida pelo fornecedor. Outro caso, já que tu falou isso, eu lembrei de uma coisa. Quando eu compro, acontece também, mas esse é no sul da França. No sul da França, aqui não. Comprei um produto de uma marca específica, só que eu compro esse produto de 5 fornecedores diferentes. Cadastrar um para cada fornecedor. Aí o estoque fica... maravilhoso. Wunderbar. Também não acontece isso. Não, isso não. Não, cadastro duplicado, jeitinho duplicado, não, isso não existe. Só no sul da França. É que Verdignon é um amplo... É um caso específico? Não, é um caso a ser estudado pela NASA, né? Então, acontece isso, assim, de novo, né? Mas a instrução correta é não cadastrar um produto para cada marca. Exatamente. Cadastrar um produto só e toda vez que você dá a entrada na nota, você vincular aquele o produto que você está comprando ao produto que tem Exatamente. cadastrado no sistema. Aí, para isso, Raquel, eu vou até um pouquinho mais longe, tá? Porque assim, ó, o gerenciamento de estoque, ele está muito ligado à área de custos da empresa. Por que eu digo isso? No passado, eu acompanhei a implantação do Bloco K numa grande empresa aqui de Joinville e tive a oportunidade de conhecer bastante coisa dessa área de estoque e custos, né, pelo fato da implantação do Bloco K. E eles tinham uma situação muito bacana lá, que era assim, ó, eu tinha o mesmo material. Então, por exemplo, eu tinha o mouse. Só que o mouse eu comprava no mercado nacional e comprava importado. Legal, esse é um exemplo bem Entendeu? legal. Mas é o mesmo mouse, é preto, tem 2 botões, é igual. A diferença é que não tinha no mercado nacional, eu tive que comprar importado. Tenho que criar 2 códigos? O que você acha? Você que está aí nos ouvindo. Temos que criar 2 códigos? Ou não? E aí, Raquel, o que tu me diz? Eu acho que sim. O NCM pode ser o mesmo? O NCM pode ser o mesmo. Mas o imposto de importação muda totalmente o custo do produto. O custeio é diferente. O valor de aquisição dele é totalmente diferente. Então, assim, eu posso ter situações, que aí por isso que eu digo que custos e gerenciamento de estoque andam muito juntos. Né? Quando eu tenho um produto que, dependendo da situação, ele destoa muito o preço, é interessante para meu custeio, meu controle, até para saber se eu posso vender com uma margem diferenciada ou não aquele produto, né?
eu criar 2 produtos, porque os custeios são diferentes, os custos são diferentes. Até porque, vamos dar um exemplo, né? Eu estou comprando um produto, só que eu tenho já esse produto no meu estoque. E esse meu estoque tem um custo hoje. Uhum. E aí eu compro um produto que dá uma divergência muito grande. Uma diferença, na verdade, muito grande Mas de não um é para o aquele outro. produto que caiu no caminhão. Pode ser esse caminhão. Não, É, mas esse caminhão não tem nota de entrada, então... mas no sul da França pode. Lá pode, aqui não. Aqui não, né? Aqui não. Aqui não Documento pode. legal, ó, Tudo com nota. tudo com nota. O teu custo de estoque vai lá para baixo, dependendo do custo que você paga, ou vai lá para cima. E aí, como é que tu vai puxar um relatório depois lá do teu estoque com aquele total lá que não tem nada a ver com o que tu pagou? E aí o que acontece? Tu vai valorizar o teu estoque, vai influenciar no resultado contábil, que vai influenciar aonde? No pagamento de imposto sobre o teu estoque. Aí você é uma empresa do Simples, você vai migrar, ou você é uma empresa do lucro presumido, o lucro real vai voltar para o Simples, então é complicado. Então o gerenciamento de estoque, essa parte de custeio, ela é bem importante, né? Então, geralmente quando há uma diferença muito grande nessa questão de custo, geralmente se opta em criar 2 produtos. Posso trabalhar com custo médio? Até posso, só que é o caso que a Raquel falou, vai destoar muito. Né? Tu pega uma promoção muito grande aí, de repente, de um produto, pode acontecer realmente. Sim, né? sim. Você vai revender, você pega uma baita de uma promoção, uma loja está fechando, está vendendo todo o estoque dela, daquele produto que tu revende, pode acontecer, são situações, são sabores que podem acontecer. Né? E isso, se você botar tudo no mesmo balaio, vai te dar uma diferença. E aí tu pode se perder na questão na hora de fazer o teu markup, fazer a tua margem de lucro para poder revender esse produto. Exatamente. E outro caso que dificulta é organizar isso lá dentro do teu estoque, né? Porque se eu estou comprando 2 produtos iguais, um eu paguei 100 e o outro eu paguei 50. Deu uma Igualinho. Igualzinho, mesma marca, mesma... A cor não importa, mas a cor importa sim. Mesma cor. E a pessoa que é da separação, a hora que eu vendi o produto? Minha mãe mandou escolher esse daqui. Mas e o código que eu botei na nota? Tem que ter esse controle também, porque aí você vai vender. Ó, botou lá no orçamento o produto A, tirou a nota fiscal e a pessoa do estoque foi lá e pegou o B. Aí tu vendeu da promoção e aí tá saindo o cara que tu pagou mais caro. E aí vai ficar o negativo 1, que é o que eu não deveria ter vendido, e o outro que era para ter vendido está positivo. Exatamente. Então tem que cuidar com isso também. Exatamente, isso é muito importante. Tá? E assim, né, a gente fala muito dessas operações, né, de entrada, saída. Só que eu tenho outras situações que podem acontecer no meu dia a dia, né? Então isso é muito importante a gente também abordar, que são aquelas baixas que são feitas sem efetivamente ser uma venda. Que não são efetivamente uma venda. Por querer, né? Por querer, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem situações do tipo quebra, vencimento, de repente é um produto, vamos pegar assim, um produto farmacêutico, que ele é controlado por lote, ele tem um vencimento que ele tem que ser respeitado, depois ele precisa ser feito o descarte da forma correta. Então, eu posso ter uma perda por vencimento, uma perda por quebra, uma perda por furto, por roubo. Né? Pode acontecer. Né? Então, cada operação dessa, ela tem que ser amparada por documento fiscal. Tem que ser amparada. Não pode, o produto vendeu, joga fora, põe dentro da caçamba e vai embora. Não. Cara, você adquiriu, você deu entrada, você usou aquele crédito. Isso naquela operação. Tributado? Quando eu emito uma nota de perda, por exemplo? Depende da operação. Depende da operação. Por exemplo, assim, se a gente for falar em perda, roubo, deterioração, eu tenho o CFOP específico, né? Sim. Que é 5.927, 6.927.
Se eu for falar, por exemplo, de doação, brinde, bonificação... Ah, não posso dar um presente para um cliente e não pôr na nota? Não, não. Tem que ter, né? O estoque vai ficar lá brotado. Brotado, mas só acontece no sul da França, tá, gente? Aqui não, tá? Então eu tenho que organizar. Eu chego lá no meu relatório e digo, ué, eu não tenho esse produto físico, mas está aqui no sistema dizendo que eu tenho 50. Exatamente. Então, até na questão da bonificação, me perdoem se eu estiver falando alguma bobagem aqui, mas assim, até onde eu tenho conhecimento dentro de Santa Catarina, a bonificação, para que ela seja considerada e não seja tributada essa bonificação, ela tem que seguir alguns ritos, né? Então, por exemplo, assim, se eu simplesmente emitir uma nota de um produto bonificado e só ele constar na nota, ela é tributada. Muito importante. Tá? But, se eu vendi para você 10 mouses e como brinde eu vou te dar, como bonificação eu vou te dar 2 mouses, eu tenho que colocar essas duas quantidades como um item novo. Como um item novo na nota, não posso usar 12, tem que colocar, e dar desconto não, tem que colocar ela. E esse cara, essas duas quantidades desse produto, aí no 5.910 ou 6.910, conforme for o caso, e aí nesse caso, como ele está na mesma nota, ele não é tributado essas duas quantidades. Porém, todavia, entretanto, se tu botar o mesmo produto na nota, separado bonitinho, que é a bonificação do que não é, que coloque o CFOP certinho, porém, todavia, entretanto, você está botando na nota, você está vendendo 10 para mim. E você bonificar 12, aí você vai esses 2 a mais, tu vai ter que tributar. Entendi. Porque eu posso bonificar na nota até o limite da quantidade que eu estou vendendo na mesma nota para ter esse benefício. Senão tu vai ter que tributar. Senão ia ter só a nota de bonificação. Mas, coisa linda! Vendia um item e bonificava 100. De novo, isso só no sul da França acontece bastante. Né? E aí, sim, né, gente? Uma coisa aqui que eu quero chamar muita atenção de vocês. Muito, 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 muito. Cuidem com o CFOP 5949 e 6949. Por quê? Via de regra, toda operação ele tem o seu CFOP a ser enquadrado. Quando eu não consigo enquadrar o CFOP nas situações, eu uso 5949 e 6949, que é um coringa, é outras saídas, né? O próprio nome já diz, outras saídas, né? Então, cuidem, porque tem situações onde ele é tributado e onde não é. E não usem discriminadamente esse cara. Ele tem as suas aplicações corretas. O momento correto, né, para usar ele. Itens consumidos pelo próprio estabelecimento, remessa em garantia, remessa para teste. Então, temos que cuidar com o uso correto do CFOP. Então, isso é muito importante. Então, cuidem com esse sabor, porque é bem complicado. Então, de novo, né? Perda, roubo, extravio, esse tipo de coisa, utilizem o CFOP correto da operação. Você não sabe? Consulte o seu parceiro contábil, ele é muito importante, ele tem esse conhecimento, ele vai te poder orientar. E aliado a isso, né, não é só emitir essa nota, mas como a gente comentou, né, eu posso ter casos onde são, por exemplo, medicamentos, que é controlado Anvisa, vou ter que fazer o descarte de algum material controlado pelo Exército Brasileiro, né, que pode, é um material químico que pode ser usado na fabricação de entorpecente, na fabricação de explosivos. Sim, combustível, então, acho que acontece. Combustível não, por exemplo, eu tenho uma oficina e aí tem descarte do óleo, por exemplo. Isso. Também entra nesse mesmo... Exatamente. Então, assim,
Sempre é importante, né? Eu vou ter que descartar um material. Vou ter que dar baixa dele por perda, roubo, esse tipo de coisa, vencido, lote, quebrou, né? Então veja se isso é necessário ter algum tratamento distinto em algum órgão do governo. Né? Anvisa, Exército, Receita Federal, alguma coisa nesse sentido, né? Fora isso, muito importante, monte um laudo interno ou um relatório explicativo do que aconteceu com a situação. Eu tinha um material dentro do meu estoque, deu um vendaval, inundou o meu galpão, perdi aquela mercadoria. Então, registre isso dentro de um relatório interno, deixe isso, porque isso é importante para que você coloque junto na nota fiscal. Né? Agregado esse documento ao documento fiscal. Né? Se a gente for falar, vamos até um pouquinho mais longe, né? Se a gente for falar, por exemplo, de um roubo, um furto, Boletim de ocorrência. faça boletim de ocorrência. Porque ele é muito importante em questão de seguro, muito importante na questão fiscal, sem contar aqui na questão jurídica, né? Então, saiba, dentro dessas situações, o que você precisa ter para se salvaguardar de algum problema no futuro. Tá? Então, fiquem de olho nessa situação. E aí a gente já falou, né? Entrada, saída, brotamento, às vezes acontece, né? E aí como é que a gente consegue, de repente, dar uma mitigada nisso? Dentro do nosso inventário, né? Como é que a gente consegue ter evitar um pouquinho de surpresa, né? O que sugere? Sugiro uma conferência de tempos em tempos. Como? Física. Física? Ir lá e contar o estoque. Lá na prateleira. Exatamente. Isso é importante. Isso é importante. É importante, o vendedor vai lá, tá fazendo um orçamento, fazendo uma venda, tem 10 lá no sistema, coisa mais linda. Vendeu, todo faceiro, chega lá no estoque, cadê? Não tá certo. E às vezes você não sabe, porque às vezes é uma movimentação que foi feita errada dentro do sistema, que aí você vai descobrir foi, como eu falei, emitido na outra nota, um outro produto. Ou às vezes teu sistema não controla a reserva. Exatamente. Ou o CFOP da entrada foi feito errado, e aí ele não considerou como estoque. Então tem várias coisas que... Vários sabores. Exato. E aí se você consegue pegar, contando, né, o estoque, tem 10 e aqui não tem nada. Uhum. Você vai puxar um relatório de movimentação de estoque, você vai conseguir ver. Entrou nessas notas fiscais aqui e saiu no NFC, saiu numa nota. Opa, aqui teve uma saída errada. Você vai conseguir identificar mais fácil o erro, né? O que aconteceu. Sim, sem contar, né, que isso tudo acaba culminando no quê, né? Em eu apresentar esses valores dentro do SPED, né? Porque assim, o estoque dentro do SPED fiscal existem 2 momentos bem distintos. Né? Tem aquele velho conhecido que é o bloco H, né, que a gente faz uma vez por ano o processo. E existe... Quanto em fevereiro do outro ano? Então sempre a posição 31 de dezembro do ano anterior. Até dezembro, gente, até 31. E se faz a entrega em fevereiro referente... Mas não posso contar em fevereiro, então? Não pode contar em fevereiro, tem que ser dezembro, né, com as quantidades da época, né? Isso é muito importante, porque também isso acontece no sul da França. Sim, não, é isso. E fora isso também tem o K200, né? Para quem é indústria, apresenta o controle mensal do estoque, né? Mas aí é quantidade apenas, né? Lembrando que o bloco H anual, eu mando ao fisco quantidade e valor do meu inventário. No bloco K200,
eu mando apenas quantidade daqueles itens, que aí é importante, aquilo que a gente falou lá no começo, da finalidade do produto, porque é base, porque nem todo produto que está no meu estoque vai para o bloco K. É determinadas finalidades. Muito importante. Finalidade. Determinadas finalidades. Então, um campo de finalidade ele é muito importante. É um campo simples, mas ele é muito importante. E para quem é indústria, para ter a quantidade de estoque de uma forma correta, deve ser feita a ficha técnica do produto e abrir a ordem de produção para baixar o estoque de forma correta. Ah, mas eu sei a produção de cabeça, eu sei direitinho. Mas... E quando precisar justificar a baixa, como é que faz? Ah, estourou lá, a máquina perdeu um monte de matéria-prima. São casos que acontecem, né? Eu posso ter posso ter um funcionário inexperiente lá, contratei agora e tal, e de repente numa falha ou numa falta de acompanhamento acabou fazendo um processo indevido na máquina que acabou perdendo Nem uma determinada ser indevido, quantidade. né? Às vezes quando eu vou fazer um produto, às vezes acontece de eu perder um pedaço que eu não vou usar na fabricação. E a baixa do estoque, ela tem que ser completa, né? Eu não posso baixar só o que eu vou vender para o meu cliente. Eu tenho que baixar tudo que eu utilizei para fazer aquele produto. Se naquele produto eu perdi alguma coisa, eu tenho que considerar essa perda também para ser baixada, né? Exato. Então... E essa perda, por exemplo, pode ser uma perda mesmo, ou essa perda ela pode virar um outro produto que eu posso vender. Exatamente. Então, sucata é um exemplo. Vou te dar um exemplo prático. Eu sou uma empresa que faço fogão a lenha. Então eu tenho a minha chapa de aço, então eu uso uma chapa, e eu tenho que fazer as bocas. Eu vou lá e corto. Redonda, aquela chapa quadrada, eu corto. Sobrou os cantos. Os cantos eu pego e uso, ele vira um outro produto, ele não é perda nesse caso, ele vira um outro produto, subproduto, se chama, se classifica como subproduto, que eu vou transformar ele através de uma ordem de produção, ou seja, eu vou ter que ter uma estrutura disso que ele vai virar cantoneira. Ou pode ser revendido, né? Ou pode ser revendido. Se eu não tiver o uso dentro da minha empresa, então ele é um material que vai ser revendido. Então, de novo, ele vai ser um outro produto. E como é que vai ter esse controle se não faz a ordem de produção? E como é que o bloco K200 vai ficar? Conheço olha, coisa linda. Não dá pra gente ficar bola de cristal, esse tipo de coisa, não tem. E o custo do produto, como é que vai ficar? Custo a gente vê depois. Estão vendendo, está entrando dinheiro no caixa, depois, a hora que começar a faltar dinheiro, a gente dá uma olhada no custo. Vocês estão vendo onde é que vai o negócio, né? E como é que vai aumentar o preço de venda depois para o cliente? O cliente vai dar pulo. 120% para poder cobrir o rombo. Aí o cliente, tchau. Acabou. Perde para o concorrente. Né? E assim, ó, como tem isso no mercado, tá, gente? A falta de um controle, a falta de um gerenciamento de estoque, ela pega bastante. Tá? Ela pega bastante e pode levar a empresa realmente a fechar portas, tá? Ela vai fechar. E não só o controle, né? Aí eu entro num outro ponto muito importante, né? Que é a questão do custo, né? A apuração do custo, né? Porque hoje, assim, a gente tem essa questão do custo. Então, o que a gente vai considerar, né? Então, hoje, se a gente for falar no custeio, a gente tem questão do custo médio ponderado, a gente tem o PEPS, a gente tem o EPS, né? O PEPS é o primeiro que entra, primeiro que sai, o EPS, o último que entra, primeiro que sai. Então, isso vai muito uma análise de empresa para empresa, né? Daquilo que ela quer controlar como custeio. O que é mais importante, mais vantajoso para ela? Então, essa questão ela é muito particular de cada empresa. Muito particular. E aqui a gente tem que diferenciar, né, Raquel? Nós temos o custo efetivo do produto e nós temos o custo real
do produto. Ah, não posso calcular em cima do custo da nota? Que Não. vem lá no valor unitário? Eu acho assim que daí tu não vai considerar de repente coisa tipo frete. Mas para que pagar frete? Para que eu vou considerar seguro? Para quê? IPI? Ah, imposto. Para que eu vou considerar isso? Imposto, Pouquinha imposto coisa. aqui, ó. Pouquinha coisa. Então a gente brinca, né, gente? Mas assim, a apuração correta de um custo ela é muito importante, né? Pesar direitinho aquilo que eu quero englobar no cálculo desse meu custo, porque ele é determinante para mim gerar um markup, para mim gerar a minha margem de lucro e chegar no meu preço de venda. Eu não posso pagar para vender. Exatamente. Né? Então, voltando lá na entrada da nota fiscal, você tendo ali o cálculo correto, se é uma empresa do Simples Nacional, tem um cálculo de custo diferente, soma alguns impostos, frete, rateio do frete, né? Porque não posso pegar, comprei 10 itens, paguei R$100 de frete e eu vou colocar um item que eu paguei R$1, vou botar R$50 de frete naquele item. Tem que ter o rateio correto, não né? pode? Só se for no sul da França. Ah, sul da França é legalizado. Imagina fazer isso na planilha em Excel, toda vez que tu importar uma nota. Então, eu acho que isso tem que ser automatizado e bem feito. Tem. Com certeza. Lucro real e presumido tem os seus créditos. Sim. Então, isso precisa ser considerado. Exatamente. Então, por exemplo, assim, ó, dando exemplos, né? Se eu adquiro de empresas do Simples, se na nota vier aquele crédito que eu posso tomar, tá tudo certo, desde que eu não seja do Simples, né? Sim. É uma empresa do regime normal adquirindo a empresa do Simples. Então, dependendo da situação, a empresa do Simples vai emitir a nota para você com a mensagem de aproveitamento de crédito, e aquele crédito eu vou poder usar. Tem que aplicar no custo. Aí é custo real do produto que eu estou ganhando, então eu tenho que diminuir aquele valor do meu custo de produto. Infelizmente, isso ainda não vem em campos próprios, né? Não vem. Muita gente, principalmente Simples Nacional, muita gente deixa de gerar. Ou às vezes nem coloca, né? Não. Nem na observação coloca nem na que observação a empresa pode ter o crédito do ICMS. Exatamente. Aí, se não vem, por regra legal, eu não posso tomar esse crédito, né? Além do mais, por exemplo, aqui em Santa Catarina a gente tem uma regra que se a gente comprar material de embalagem, produto para industrializar, material de revenda, se eu não me engano, se eu sou uma empresa do regime normal, compro de uma empresa do Simples, né, que revende esse produto, vende esse produto para mim, que ele seja aqui de Santa Catarina, ou seja, o emitente e o fornecedor é de Santa Catarina, operação 501, com essas finalidades, aí a nota, eu não preciso usar o crédito da nota. Aí eu tenho um crédito de 7% permitido pelo governo. Então, ele é um crédito maior. Então, também tenho essa situação, né? E tem que declarar com códigos diferenciados para que ele apareça lá no C197 e C195 do SPED fiscal, né? Porque se eu usar o crédito da nota, é um código de benefício. Se eu usar o 7%, é outro código. Então, são codificações diferentes, tem que estar atento a isso. Tá? E aí, se eu for olhar, né, empresas, por exemplo, se eu sou uma empresa do lucro presumido, eu não posso me acreditar de PIS e COFINS. Por isso que eu pago na saída uma alíquota diferenciada, né? Se a empresa do lucro real, não. Se eu sou uma empresa do lucro real, eu posso me creditar da alíquota cheia na entrada e debitar a alíquota cheia na saída, né? Então, esses são alguns exemplos, né, de situações que envolvem o cálculo do imposto. Porque assim, eu tenho que considerar, né, essa operação me dá direito a crédito de ICMS, então eu vou diminuir. Essa operação me dá direito a crédito de IPI, eu não vou considerar. Dá direito a crédito ST, também não vou considerar. Dá direito a crédito de PIS e COFINS? Sim. Por que eu falo não considerar, né? Só para não dar uma bugada. ICMS, quando a gente fala de ICMS, de PIS, de COFINS,
esses impostos já estão dentro do valor do produto vendido. Certo? Então, eles estão lá dentro embutidos. Então, esses impostos, quando me permitem o crédito, eu retiro esse valor desse produto. No caso de ST e IPI, eles vêm destacados na nota. Então, se eu tomo crédito, eu não considero esses caras. Eu descarto eles. Se eu não tomo crédito, aí é que vem a jogada, né? Porque como eles vêm destacados, eu tenho que somar ele ao custo. Porque ele não está embutido no valor de venda do produto. Então essa é a diferença desses impostos. Legal. Tá? E ali, como tu falou, né? Eu tenho que considerar frete, seguro, despesas adicionais. Né? Então tudo isso entra para um processo. Principalmente a gente fala de importação. Porque importação tem custos extras, tem desembaraço, tem uma série de situações, imposto de importação. Então, a formatação do custo de um produto importado, ele é diferente da formatação de custo de um produto nacional. Então, isso é bem importante. Né? Então, a forma, sentar com a área de custos, né? Eu não tenho área de custos dentro da minha empresa, como é que eu faço? Veja com a sua contabilidade, ela pode te orientar. Ela é um parceiro, veja a sua contabilidade como um parceiro e não como um cara que tu paga para emitir guia, apenas. Então, esse conceito as empresas têm que mudar hoje. É muito importante, ela tem que mudar esse conceito. A empresa tem que começar a enxergar a contabilidade como um parceiro dela, que é o melhor que ela pode fazer para o negócio dela. Então, quando eu enxergo a contabilidade como parceiro, os dois crescem. A contabilidade ela pode te auxiliar em vários momentos dentro da tua empresa. Uma tributação correta, evitar de surpresas desagradáveis, de tomar café com o fisco. Então, tudo isso a contabilidade te auxilia e tem que enxergar realmente como um parceiro, né? Então, cuidar bem dessa parte de custos, entender direitinho como faz, qual é o melhor caminho para a situação atual da tua empresa. Daqui a pouco tu vai enxergar que, daqui a pouco compensa, eu estou no simples hoje, estou dentro do limite, mas daqui a pouco compensa eu migrar para um lucro real. Sim, né? Às vezes o teu próprio cliente deixa de comprar de você porque não consegue os créditos e vai comprar de outro porque é uma empresa que tem, que gera os créditos, então acaba que perde venda às vezes por estar num regime que, se teu cliente não é do Simples Nacional e você é do Simples, aí complica um pouco. Exatamente. Porque vai ter concorrente que vai ter crédito e a empresa sempre vai olhar para quem tem crédito. Não, com certeza, com certeza. E assim, né? A concorrência está aí, o livre mercado está aí. Os meios magnéticos, queira ou não queira, deu uma disciplinada legal no processo. Né? Combateram muita coisa, mas ainda tem muita coisa errada ainda para ser combatida, né? Então, o Estado sempre vai estar se esforçando para que o comércio em si ele seja algo justo, onde você vai colocar valor agregado pelo serviço, pelo produto que você está entregando, né? E aí o contribuinte, né, vai ter o livre-arbítrio. Eu quero comprar um produto qualidade C, que para mim é suficiente, legal. Não, eu prefiro durabilidade, eu prefiro uma qualidade melhor, eu vou pagar um preço mais adequado para ter aquele produto de qualidade A. Né? Exatamente. Mas se eu tiver uma concorrência desleal, quebra, né? Não, e tu pode usar, se tu tem tudo isso certinho, as informações, custo correto, cadastro certo, teu preço de venda vai ser certo, então você consegue concorrer com as outras empresas. Se você coloca o teu preço de venda lá, eu olhei meu concorrente, o preço dele tá R$10, eu vou botar
9,80. 9,80. Só que tu tá gastando mais do que 9,80 Tu gasta 9,90 que para produzir? Tem que rever o que tá acontecendo, se tu tá pagando caro, se tu tá no regime errado, que poderia estar em outro que teu custo poderia ser menor. Exatamente. Para daí você poder concorrer e saber, realmente eu não consigo fazer um preço melhor porque os meus custos eu não consigo reduzir mais. Que aí eu vou ter prejuízo. Em vez de eu ir lá e, não, vamos baixar o preço aqui e vamos vender. E não é só baixar por baixar. Não, né? Não é só. Não, daqui a pouco... Ou às vezes tu tá muito caro em relação ao mercado, tu acha que o pessoal tá... Nem sempre é... Tu não pode ficar na soberba. Exatamente. Não pode ficar na soberba. Então tu vai conseguir ter... vou reduzir aqui porque eu tenho margem suficiente para vender mais barato. Ou tu tem essa segurança de ter essa redução da margem, né? Não, legal. E aí, assim, né? Aí indo para os nossos... O papo tá muito bom, mas vamos indo para os nossos finalmente, né? Existem alguns produtos também que exigem a rastreabilidade e segurança, né? Que é o controle por lote, né? Principalmente produtos farmacêuticos, Alimentos, químicos, né? Alimentos, né? Então existe essa rastreabilidade, esse controle de validade. E não só na questão, a gente vê de vez em quando aqueles avisozinhos, né, de recall, de marcas conhecidas, né, que tragam aqui a Gene, porque senão ela escaputa. Sim. Então, se você tem a situação, então o teu sistema consegue saber de quem comprou e para quem vendeu aquele produto. Exatamente, né, até poder chamar e tal, né. E pode acontecer. Existem falhas, né? Então pode acontecer, né? Esse tipo de coisa. Então, tendo um controle, tendo um sistema que controle direitinho essa rastreabilidade, fica fácil para você achar, né? Então tá, Raquel, eu acho que that's all, folks. Chegamos ao fim desse nosso bate-papo. Foi... Se deixar, a gente vai longe nesse. Tem muita coisa para a gente abordar, muita situação, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente tentar orientar aonde achar as informações, né? Trazer algumas informações que a pessoa pode... deixa eu ver aqui na minha empresa se faz isso. E aí a pessoa ir atrás da informação, né? Com a contabilidade, né? Tirar as dúvidas, até mesmo às vezes com o próprio fornecedor. Exatamente. Pode também ter essa informação. E o importante é criar aquela pulguinha atrás da orelha lá para verificar se realmente está fazendo certo, revisar, porque o estoque é o coração da empresa. É o coração da empresa. Então, assim, saber comprar certo, no momento certo. Exatamente. Né? Olhar para o teu estoque de vez em quando para ver se não tem produto obsoleto que pode gerar uma carga financeira para você. Né? Então, isso é muito importante, observar a questão dos descartes corretos, com não fazer igual o sul da França, né? Com documentação. O próprio fluxo de venda, né? Saber os produtos que são mais vendidos, qual que é o período de venda, né? Porque às vezes tem meses que vendem mais, tem meses que não vendem. Sim, a sazonalidade, poder tratar... Quantidade mínima, Quantidade mínima, isso que eu ia falar agora, quantidade mínima. Ter um relatório, de repente, como é que a gente fala? Agora me fugiu a palavra. Com base na quantidade mínima, ter a compra. Sugestão de compra. Sugestão de compra, obrigado. Então, isso é importante, essas ferramentas são importantes para o teu dia a dia. Conhecer a tua empresa, acho que isso é a grande questão. Conhecer o teu negócio realmente, para saber, olha, vamos pegar assim, um exemplo de indústria química. A indústria química, no verão é uma situação, no inverno é outra. Exato. E produz o mesmo material. Só que, pela época do ano, o custeio é diferente, porque no inverno eu preciso ter mais um produto adicional para botar na mistura para poder ela ser o mesmo produto que eu faço no verão, que eu não preciso daquele cara. Exatamente. Então, isso vai longe. Se a gente for começar a falar de várias coisas aqui, isso vai longe, tá? Então, cuidem, olhem para a contabilidade como parceiro de vocês realmente, tá? Conheçam o negócio de vocês. Eu preciso fazer um descarte, alguma coisa.
procure a orientação do teu contador para fazer de forma correta, sempre dentro da legalidade, né? Sempre respeitando o fisco, para evitar dor de cabeça ou estar na malha por alguma situação, tá bom? Raquel, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço, foi um Maravilhoso, prazer. o papo foi muito bacana. Obrigado a você que está do outro lado aí, tirou esse tempinho para nos acompanhar. Gostou do nosso conteúdo? Compartilhe, comente, mande sugestões de assuntos para a gente, né, que é para a gente poder abordar, porque isso aqui é feito para vocês. Então, se vocês tiverem algum tema, queiram sugerir, fiquem à vontade, mandem para a gente, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, Até mais. pessoal. Até mais. Um ótimo final de semana.